Shalom, amados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na sequência, nós vamos ver Mateus 8, 5, 17. O Evangelho, dia 29/6, hoje. O que está acontecendo? Quanto mais Jesus se distancia da montanha, mais ele vai encontrar com pecadores. Encontrou com o leproso, ele vai encontrar agora com um homem paralítico, que é o servo do centurião. Depois ele vai encontrar com a sogra de Pedro e centenas de pessoas, muitas pessoas. Então, quanto mais ele distancia da montanha, mais ele vai para a planície, mais pecado, mais doença, mais possessão e por aí vai. O que não dá para precisar, por exemplo, estudei bastante, pesquisei bastante, é quanto tempo durou o sermão da montanha. Se durou 4 horas, 5 horas. Porque Jesus, ele está num ponto, o Monte das Bem-aventuranças, ele se localiza na Galileia, no platô de Corazim, entre Cafarnaum e Tábiga, uma cidade. E ela fica 3 quilômetros para a direita, 3 para a esquerda. O que Jesus faz? Como Jesus já estava em Cafarnaum desde a morte de João, que está em Mateus 4, 12 e 13, mas Jesus não tinha uma casa fixa, porque não tinha chamado Pedro ainda. Agora ele vai chamar Pedro, então ele vai entrar em Cafarnaum. Quando ele começa a entrar em Cafarnaum, que ele anda esses 3 quilômetros, nós não sabemos que hora pode ser, e o que acontece? Acontece que ele vai de encontro novamente com uma pessoa, um centurião, só que dessa vez o centurião não é ele o doente, ele vai pedir pelo servo dele. Então o que acontece? Neste momento, o centurião ele vai colocar para Jesus 4 situações em que a paralisia nos pega. Essa paralisia aqui ela é pecaminosa, então presta atenção. Primeiro, meu servo está em casa sem trabalhar. Primeira coisa que Satanás faz, ele tira o soldo da mão do homem, não trabalha. 2, de cama, acamado, não andava. Não fala por quê? Paralítico, olha, paralítico. Pode ter caído do cavalo, pode ter acontecido algum acidente, paralítico. Ele não era paralítico, ele estava paralítico. E 4, sofrimento. Então, nós temos aqui 4 posições. Veja bem, esse centurião, ele era um homem másculo, forte, ele comandava uma centúria, 80 homens tubernéculos, que eram os homens que tinham uma vida em comum. Então ele comandava uma centúria, e na hierarquia romana ele era o 6º para poder comandar uma legião, que era uma coisa maior. Então ele era um homem que tinha uma posição certa. E Jesus imediatamente, como ele já desce cheio da graça, do poder, da vida, da transformação, da misericórdia, ele já fala imediatamente, eu vou lá curar o rapaz. Aí ele fala, pelo amor de Deus, não, eu não sou digno que o Senhor entre em minha morada. Isso virou o quê? Virou dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, dentro da missa, virou uma profissão de fé. Senhor, eu não sou digno que entreis na minha morada, mas dizer apenas uma palavra e serei salvo. Imaginem, o centurião falou isso para Jesus. Agora nós comemos Jesus, nós comemos o corpo de Jesus e não usamos essa mesma linguagem. A gente não tem essa fé que esse centurião teve. Aí ele fala algo para Jesus impressionante. Ele fala, Jesus, eu também tenho pessoas, servos à minha mercê, eu mando, ele vai, o outro vem, o outro fica. Ele quis dizer o que para Jesus? Tudo no universo está sob a sua mão. Você manda, os demônios vão embora, você manda a doença vai embora, você manda a lepra vai embora, você manda o vento para, você manda a chuva cai. Ele quis dizer isso para Jesus, o poder está na tua mão, a graça da vida está na tua mão, a ressurreição está na tua mão. Por isso que Jesus fala, eu nunca encontrei fé em Israel. Olha, Jesus não fala encontrei fé em Jerusalém. Jesus fala em Israel, está falando lá do Antigo Testamento. Jerusalém é Novo Testamento, presta atenção. Jesus não fala, eu nunca encontrei fé em Jerusalém, fala em Israel, o povo de Deus, que é israelita. Por isso que ele fala que virão pessoas do Oriente, do Ocidente, e vão sentar com Deus. E o povo de Deus vai ser jogado fora. Por quê? Porque não tem fé. Quanto mais, é só você ver na tua família. Quem que consegue fazer milagre na própria família? Ninguém. A família não acredita em você. Então é difícil isso, é uma coisa que Jesus diz isso para nós.
E o que acontece? Jesus fala para ele assim, Jesus coloca a cura na mão dele. Vai e seja feito de acordo com a tua fé. Olha que coisa impressionante. Vai e seja feito de acordo com a tua fé. E o homem vai. E o que acontece? Jesus continua a caminhada dele e chega aonde? Na casa do Pedrão. Olha a diferença. Lá, o centurião disse que não era digno de entrar. Pedro não. Pedro falou, sou digno. Jesus me chamou, eu sou apóstolo, eu sou o cara, agora eu sou o Little Peter. E Jesus entra na casa de Pedro. Olha que interessante. E a cura que Jesus faz na mulher de Pedro é uma cura pequena, é febre. Uma febrinha, mas Jesus curou a sogra de Pedro. Por quê? Porque a casa de Pedro era digna de Jesus. A do centurião não era? Aqui era digna, cortou a febre. Aqui não era indigna, curou um paralítico que estava lá, sabe Deus quanto, uma doença medonha. Olha, tá vendo a situação? A casa. Às vezes nós achamos que Jesus merece, o nosso vizinho não merece Jesus, e nós merecemos. Aí vem Jesus na nossa casa, cura só a febre, não cura a lepra, não cura a paralisia, não cura a morte, não cura o alcoolismo. Por quê? Porque a gente se acha que Jesus é digno da nossa casa. E não é, não é. Na nossa casa não é digna de receber Jesus, igual a do centurião. Pedro tinha que ter falado a mesma coisa, Senhor, eu não sou digno do Senhor entrar na minha casa. Não. Eu sou igual ao centurião, mas ele não teve a fé, tanto é que Pedro vai vacilar várias vezes, né? E o que